No Jornal da Manhã, o comentário de Alexandre Borges. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A Rede Cinemark se envolveu numa confusão desnecessária ontem por conta da exibição do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, produzido pelo Brasil Paralelo, uma iniciativa de jovens gaúchos que já chegou à incrível marca de 15 milhões de assinantes, segundo a própria empresa. O polêmico documentário já era rotulado de defensor da ditadura por alguns jornalistas antes mesmo de ficar pronto e que, portanto, nunca tinham visto a obra. Quem viu o documentário no domingo nega que seja uma defesa do regime. Os relatos são de que é uma pesquisa ampla sobre o período, uma avaliação dos seus erros e acertos. Ainda, segundo vários relatos que recebi, é um documentário crítico ao regime em diversos momentos. E seu único crime foi mesmo o de não ficar restrito à opinião filtrada por lentes ideológicas dos opositores mais radicais ao regime. Você não precisa concordar com o conteúdo desse documentário ou gostar do regime, mas é claro que a história do Brasil precisa de mais debate e não menos. A reação da Rede Cinemark ao dizer que a exibição foi um erro de procedimento é curiosa, porque pretende censurar uma discussão democrática sobre um regime criticado, entre outras coisas, pela censura aos meios de comunicação. Mesmo que 1964, O Brasil entre Armas e Livros, fosse simpático ao regime, o que quem já viu diz que não é, censurar sua exibição num ambiente privado por uma patrulha ideológica é evidentemente um ato autoritário contra a liberdade de expressão e um retrocesso num país que ainda precisa aprender como lidar com a diversidade de opinião. Se a opinião de extrema esquerda é válida nas salas de cinema, escolas, universidades e redações, por que as outras não? É uma dúvida que a Cinemark deixa no ar, já que, entre outros filmes claramente políticos, a rede exibiu o panfleto político partidário Lula, o Filho do Brasil, e é de se esperar que exiba em breve o filme sobre Marighella, do ativista e ator Wagner Moura. Recentemente, a Netflix começou a exibir o ótimo documentário sobre os terraplanistas americanos. É claro que a Terra é redonda, mas você proibiria um documentário com medo de que o público passasse a achar que a Terra é plana? É um absurdo que desrespeita e despreza a sua inteligência. Repito, precisamos de mais debates e não menos. Quem tem medo de debater revela mais sobre si mesmo do que sobre o tema em questão. Claro que o Brasil tem outras prioridades em termos de debate, como a reforma da Previdência ou a dramática situação dos nossos 13 milhões de desempregados. Mas qual é o problema de se realizar um evento fechado num único dia e numa meia dúzia de salas de cinemas, exibindo um trabalho sério sobre 1964 e que comete apenas o crime de não tratar Marighella e Lamarca como santos? O que os censores parecem não perceber é que são eles que, ao tentar proibir as vozes contrárias, fazem essas vozes ainda mais fortes, despertando curiosidade sobre o que estão dizendo. Nessa terça, o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, estreia na internet. Tenho certeza que a turma do Brasil Paralelo agradece a propaganda gratuita oferecida pelos seus censores. Eu sou Alexandre Borges, para o Jornal da Manhã.